Horemheb, o líder militar que restaurou o Antigo Egito. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Evidência Histórica. No vídeo imperdível de hoje falaremos sobre Horemheb, o líder militar que restaurou o Antigo Egito. Horemheb foi o faraó final da 18ª dinastia do Antigo Egito e restaurou o culto tradicional após o caos de Akhenaton, Tutankhamon e Ai. Horemheb trouxe estabilidade e prosperidade de volta ao Egito Antigo após o governo caótico dos reis Amarna e foi o último faraó da 18ª dinastia. Nascido plebeu, ele construiu sua reputação nas forças armadas sob Akhenaton como um talentoso escriba, administrador e diplomata. Então ele liderou o exército durante o curto reinado do menino rei Tutankhamon. Ele governou o povo egípcio junto com o vizir Ai e foi responsável pela reconstrução do templo de Amon em Tebas, que havia sido profanado durante a Revolução de Akhenaton. Depois que Tutankhamon morreu, ainda na adolescência, Ai usou sua proximidade com o trono e o sacerdócio para assumir o controle e se tornar faraó. Horemheb era uma ameaça ao governo de Ai, mas manteve o apoio dos militares e passou os anos seguintes no exílio político. Nascimento de Horemheb. Nasceu na cidade de Alabastrópolis e é provável que tenha desempenhado uma função militar importante no norte do país, Baixo Egito, durante o reinado de Akhenaton, juntamente com o vice-rei Lankamu, mencionado nas tábuas de Tel Armana. Nessa época construiu para si um túmulo na necrópole de Saqqara. Sob Tutankhamon deve ter sido o verdadeiro poder do reino e não é improvável que Ai devesse a ele sua elevação ao trono. Na inscrição que mandou erigir posteriormente em Tebas para comemorar sua coroação, lê-se que lhe fora dada, talvez por Tutankhamon, a função de administrar as leis das duas terras, como príncipe hereditário. O administrador Horemheb. Horemheb representava a ortodoxia e seu governo não deu continuidade ao legado espiritual do faraó Akhenaton, o qual tentava implantar a crença no Deus único e de que todos os homens eram irmãos, tarefa que foi ferozmente sabotada por sacerdotes tebanos de Amon. Além disso, cuidou de restabelecer a ordem no país, bastante comprometida após anos de perturbação por questões religiosas. Seu regulamento penal, redigido de forma prosaica, aplica o mesmo castigo para um grande número de delitos, sendo mais usual cortar o nariz do malfeitor e exilá-lo em uma região desértica. Horemheb torna-se faraó. Horemheb assumiu o trono 4 anos depois da morte de Ai, com alguns estudiosos sugerindo que ele se tornou rei por meio de um golpe militar. Ai era um homem idoso com mais de 60 anos quando se tornou faraó, então é mais provável que Horemheb tenha ganhado o controle no vácuo de poder deixado após a sua morte. Para ajudar a solidificar sua posição, Horemheb casou-se com a irmã de Nefertiti, Mutinu de Gemete, um dos únicos membros remanescentes da família real anterior. Ele também liderou festivais e celebrações na coroação, tornando-se cativante para a população ao restaurar a tradição do politeísmo que o Antigo Egito conhecia antes de Akhenaton. Edito de Horemheb. Horemheb removeu as referências a Akhenaton, Tutankhamon, Nefertiti e Ai, em uma tentativa de eliminá-los das histórias e rotulá-los como inimigos e hereges. Sua inimizade com o rival e político Ai era tão grande que Horemheb devastou a tumba do faraó no Vale dos Reis, quebrando a tampa do sarcófago de Ai em pedacinhos e esculpindo seu nome nas paredes. Horemheb passou um tempo viajando pelo Antigo Egito, reparando os danos causados pelo caos de Akhenaton, Tutankhamon e Ai, e enfatizou o feedback do povo comum ao fazer mudanças na política.
Suas enormes reformas sociais foram o catalisador para colocar o Antigo Egito de volta em ordem. Um de seus legados duradouros veio do Grande Edito de Horemheb, uma proclamação encontrada gravada no 10º pilar de Karnak. O Edito de Horemheb ridicularizou o estado de corrupção no Egito Antigo que ocorreu sob os reis de Amarna, observando casos específicos de práticas corruptas de longa data que estavam rasgando o tecido da sociedade. Isso incluía propriedades apreendidas ilegalmente, suborno, peculato, má administração dos impostos arrecadados e até mesmo a tomada de escravos para uso pessoal por cobradores de impostos. Horemheb introduziu leis drásticas, coibindo o suborno burocrático, como exílio na fronteira para soldados corruptos, espancamentos, chicotadas, remoção de narizes e pena de morte para os casos mais graves. Curiosamente, ele também melhorou os salários de juízes, funcionários do governo e soldados para diminuir sua motivação para a corrupção. A capital de Akhenaton, construída sob medida, Amarna, foi completamente abandonada, enquanto as pedras dos grandes edifícios que Akhenaton e Nefertiti dedicaram aos discos solar Aton foram derrubados e reaproveitadas para templos tradicionais. Ele também removeu ou substituiu as menções dos reis inimigos de Amarna em hieróglifos e monumentos para tentar removê-los da memória. Horemheb e os reis de Ramsés. Horemheb morreu sem deixar herdeiros. Ele instalou um colega de seus tempos de militar para governar como faraó após a sua morte. O vizir Paramessu se tornou o rei Ramsés I, governando por apenas um ano antes de sua morte e sucessão, por meio de seu filho Sete I. Isso foi o suficiente para estabelecer a linhagem da 19ª dinastia do Antigo Egito. A força renovada do Egito Antigo sob líderes como Ramsés II, o Grande, pode ser explicada pelo exemplo de Horemheb. Os reis de Ramsés espalharam seu precedente na criação de um governo estável e eficiente, e há mérito no argumento de que Horemheb deve ser lembrado como o primeiro rei egípcio da 19ª dinastia. Horemheb delegou astutamente. Ele tinha um vizir, comandante do exército e sacerdote-chefe de Amon, baseado em Mênfis e Tebas, o que se tornou uma prática padrão sob os faraós de Ramsés, que tratavam Horemheb com grande respeito em registros oficiais, hieróglifos e obras de arte encomendadas. As duas tumbas de Horemheb. Horemheb tinha 2 túmulos, aquele que ele encomendou para si mesmo como cidadão particular em Saqqara, perto de Mênfis, e o túmulo KV-57 no Vale dos Reis. Seu túmulo particular, um exemplo expansivo não diferente de qualquer templo, não foi devastado por saqueadores e visitantes no mesmo grau que os túmulos estavam no Vale dos Reis, e tem sido uma grande fonte de informação para os egiptólogos até os dias atuais. As estelas e hieróglifos em Saqqara contam muitas histórias de Horemheb, frequentemente associado a Thoth, o deus da escrita, magia, sabedoria e da lua, que tinha a cabeça de um ibis. A estela faz referência aos deuses Thoth, Maat, Ra-Horakhti, servindo como uma lista de honra para os títulos práticos, honoríficos e religiosos que ele ganhou durante sua vida. Sua primeira esposa e a segunda esposa Metinodigemet, que morreu no parto, foram enterradas em Saqqara. Sugere-se que Horemheb teria preferido ser enterrado lá, mas enterrá-lo longe do Vale dos Reis teria sido uma grande ruptura com a tradição. Legado de Horemheb. Horemheb continua sendo um faraó discreto. Sua liderança sensata e bem organizada foi crucial para ajudar o Egito Antigo a passar do caos dos reis de Amarna
para a estabilidade religiosa e uma economia florescente na 19ª dinastia. Ele involuntariamente criou a oportunidade de aprender mais sobre os reis de Amarna, Akhenaton e sua esposa Nefertiti, Tutankhamon e Ai, desmontando, enterrando e reutilizando grande parte da pedra de seus edifícios. Se Horemheb não tivesse enterrado tantas pedras para os arqueólogos modernos encontrarem, provavelmente teria conseguido extirpá-las completamente da história, como pretendia. O rei Horemheb está agora assumindo um papel maior no exame do Egito Antigo. Os arqueólogos estão aprendendo mais sobre seu reinado e estão utilizando pistas de outros faraós sobre como sua liderança foi moldada e executada pelos padrões que ele estabeleceu. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia algum desses fatos deste líder militar, Horemheb? O que mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre este assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo e ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. Se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo!